Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Vida Secreta dos Outros Casais. Como é que vocês estão? Em primeiro lugar, deixem-me dizer-vos que estou um bocadinho rouca e, portanto, este episódio vai ser assim um bocadinho mais custoso no que diz respeito a esforço vocal. Portanto, olhem, peço desculpa desde já se a minha voz falhar em algum momento, porque este fim de semana, e era uma das coisas que eu vos queria contar, este fim de semana eu estive em Santiago de Compostela, não o fim de semana todo, aproveitei que segunda-feira foi feriado para dar uma escapadinha a Santiago, porque um grande, grande, grande amigo do meu namorado, que agora é meu amigo também, fez anos durante a semana e nós decidimos ir fazer uma surpresa e passar uma noite em Santiago, portanto ele vive em Santiago e nós fomos lá ter com ele e foi super divertido, mas por lá ter estado a turistar e a conhecer a cidade, etc., apanhei algum frio e também falei muito, porque quando estamos com amigos nós falamos imenso e, portanto, acho que desgastei um bocadinho a minha voz. O que na verdade não é uma coisa muito estranha para mim, porque a minha voz é muito, muito, muito sensível. Mesmo. Qualquer coisa que aconteça, falo um bocadinho mais ou falo um bocadinho mais alto em algum momento. Basta ir às vezes a um sítio onde a música esteja muito alta, que exija que eu fale um bocadinho mais alto, a minha voz fica logo mais fraquinha, mais rouca, etc. Portanto, olhem, peço já desde já desculpa se a minha voz tiver assim algumas falhas, espero que não vos incomode muito. Mas pronto, é isso que tenho para vos contar sobre o meu fim de semana, foi muito divertido, nunca tinha ido a Santiago. Gostei muito particularmente de ver a catedral, que é absolutamente imponente, gigante, adorei, é mesmo muito bonita. Entrei lá dentro também para ver o interior e foi muito impactante, de facto é uma catedral muito bonita, não podemos negar esse facto. Mas também gostei muito da companhia e gostei muito da comida também, comi muito bem em Santiago, fomos muito bem recebidos, foi bastante divertido. Enfim, e são estas as fofocas que tenho para vocês, não tenho muito mais para vos dizer em relação ao meu fim de semana. Acabei por também conseguir, por ter sido assim um fim de semana um bocadinho mais longo, prolongado, por termos tido o feriado, acabei por conseguir fazer outras coisas também que estava a precisar de fazer, nomeadamente até estar com outros amigos e também fazer alguns recados, não é? Sabem, aquelas coisas de adultos que temos todos que fazer, não é? Ir aqui, ir ali, arrumar, aspirar, pôr roupa a lavar, etc. E foi um fim de semana bem, bem preenchido de coisas a acontecer, maioritariamente boas. Portanto, é isso que tenho para vos contar. Para além disso, quero contar-vos também uma mega, mega, mega novidade. Estou mesmo muito contente porque lancei mais uma edição das nossas cartas de amor. Para quem não sabe, as cartas de amor são o nosso calendário do advento que eu lanço há 2 anos, portanto, este é o terceiro ano que as cartas de amor estão a acontecer. As cartas de amor são uma espécie de uma newsletter que sai todos os dias, do dia 1 até ao dia 24/25, porque dia 25 ainda sai uma cartinha para vocês. Hum, que no fundo cada carta traz uma reflexão e um desafio para vocês completarem todos os dias, portanto é um calendário do advento e que são cartas que caem no vosso e-mail. E eu estou muito entusiasmada porque, e pensei muito se haveria de lançar nova edição de cartas de amor ou não, e vou ser totalmente honesta porque vocês que me ouvem aqui no podcast merecem a minha honestidade. Eu este ano não tive praticamente tempo nenhum para me dedicar às cartas de amor, e debati muito se fazia sentido eu lançar as cartas semelhantes ao ano passado ou se iria reformular as cartas de novo, porque as cartas de 2024 foram uma reformulação e um melhoramento das cartas de 2023 e, portanto, eu debati muito sobre lançar as mesmas cartas ou lançar cartas diferentes. E decidi que, de facto, elas vão ter assim aqui algumas nuances que as vão tornar um bocadinho diferentes, mas, regra geral, as cartas são as mesmas, portanto, são as mesmas cartas de 2024. E porquê é que eu decidi lançá-las na mesma? Porque eu sinto que, e acho que vocês vão concordar comigo, 52 semanas se passaram desde o último dezembro, 52 semanas em que tomamos muitas decisões, algumas decisões que nos fizeram virar à esquerda, virar à direita, ir para cima, ir para baixo, enfim, tornar-nos pessoas diferentes, quem sabe terminar relações, começar novos trabalhos, mudar de cidade, às vezes até não decisões tão grandes assim, mas decisões que de alguma forma impactaram a forma como nós vemos o mundo, como nós interpretamos as situações e, portanto,
ler estas cartas em 2025 vai ser de certeza diferente da forma como lemos em 2024, portanto, quem já participou no desafio pode e deve participar ainda assim, porque somos pessoas diferentes desde há um ano atrás e faz todo sentido nós reavivarmos a memória em relação a algumas reflexões que estão nas cartas e alguns desafios que vos proponho também nas cartas, portanto, toca a inscrever-vos. Inscrevam-se, faz favor. O desafio já começou, portanto, à data que vocês vão ouvir este podcast, este episódio é dia 3 de dezembro, portanto, o desafio já começou no dia 1. Ainda assim, podem inscrever-se para começar a receber as cartas a partir de amanhã, portanto, a partir do dia 4. Claro que cada dia que vocês deixarem passar sem se inscreverem é um dia que vocês perdem do desafio, ainda assim estamos muito no início, portanto vale mais do que a pena vocês se inscreverem. Eu vou deixar também o link da inscrição para as cartas de amor na descrição do podcast e na descrição do podcast não, vou deixar na descrição do episódio, assim é que é. Portanto, está também na minha página de Instagram, portanto @inêsmel.pt, se vocês quiserem vão lá e inscrevem-se no desafio que acho que vai ser mesmo, mesmo giro. O tema de hoje é um tema que divide muito as opiniões, porque é um tema que de facto tem muito que se lhe diga. Não há respostas fáceis para este tema, nem toda a gente concorda com o que possamos pensar sobre ele. E sei que numa sala com muitas pessoas, numa sala cheia de gente, iriam existir certamente diversas opiniões sobre isto, umas mais fortes, outras menos fortes, mas certamente contrárias umas às outras. Sei que isto é um tema que divide muitas opiniões e por isso achei que faria muito sentido trazer esse tema para o nosso podcast, para podermos descortinar esta situação, refletir sobre temas importantes e, portanto, aqui estamos nós para falar sobre isto. Então, esta questão vem de uma seguidora e diz o seguinte: estou a dar-me bem com uma pessoa que tem um relacionamento que o faz infeliz. Ele diz que sou especial e que gostava de ficar comigo. Apesar de estarmos mais próximos, não consigo esquecer que ele tem uma pessoa. Não sei se faço bem em conhecê-lo melhor ou se me devia afastar. Então, em primeiro lugar, vamos começar pela coisa mais importante de todas, que é um disclaimer que eu quero fazer e que eu acho que é mesmo, mesmo importante, que é esta lógica de que aqui não há julgamento. Este podcast é um podcast onde não fazemos moralismos, não carimbamos as escolhas dos outros como certas ou erradas. É um podcast onde nós estamos aqui para refletir sobre temas que dizem respeito às relações e à sexualidade e também à saúde mental, quando assim faz sentido. E, portanto, é super importante nós fazermos este disclaimer de que nós não vamos fazer julgamentos sobre a nossa seguidora, a nossa ouvinte ou sobre esta outra pessoa. Nós estamos aqui apenas para refletir e trazer clareza à nossa seguidora sobre o que está a acontecer com ela, o que está a acontecer com ele, quais as opções que tem neste momento em cima da mesa para agir e, portanto, quero deixar este disclaimer de que aqui não vamos fazer julgamentos, ok? Que é uma das coisas que eu sei que provavelmente aconteceria quando vos digo que numa sala cheia de gente muitas pessoas iriam ter opiniões muito fortes sobre isto. Certamente muitas dessas opiniões iriam recair aqui sobre um certo julgamento, que também falaremos um bocadinho melhor mais à frente. Feito este disclaimer, passemos às nossas reflexões e a primeira de todas que vos quero trazer, gostava mesmo de dar ênfase a esta frase presente na pergunta, que é: não consigo esquecer que ele tem uma pessoa. Claro que tu não consegues esquecer que ele tem uma pessoa e ainda bem que não consegues esquecer isso, porque este pequeno, grande pormenor muda tudo. Tu não te esqueces que ele tem uma pessoa porque esta informação altera por completo a vossa dinâmica e os contornos da vossa relação, seja uma relação de amizade, seja uma relação de cordialidade, seja de trabalho, não sei em que contornos é que conheceste esta pessoa, nem que tipo de relação é que têm neste momento, mas este pequeno, grande pormenor muda absolutamente tudo. E é de facto importante que tu não te esqueças, porque há coisas que precisam de ser tidas em conta. Nós precisamos de ter em conta a outra pessoa que existe nesta relação, em primeiro lugar, e muitos outros fatores que também impedem que a relação flua de uma forma que se calhar fluiria se ele não estivesse numa relação. Portanto, nós precisamos de considerar que esta pessoa está numa relação, claro que precisamos. Claro que é importante que não te esqueças disto.
Portanto, ainda bem que não te esqueces, porque não esquecer que ele tem uma relação demonstra que és uma pessoa empática. És uma pessoa empática contigo, com a outra pessoa, que no caso não sabe que estás a conhecer o seu namorado, o seu marido, o que seja, e com a situação também. O que me leva a um ponto que me parece muito importante para começarmos aqui a falar sobre este tema, porque nós já falamos muito neste podcast sobre trair, já falamos sobre porque é que traímos, o que é que nos leva a uma traição, já falamos também sobre perdoar ou não uma traição, portanto, aqui no caso há um episódio sobre a ótica de quem trai e a ótica de quem é traído, portanto, vale a pena perdoar, faz sentido ou não faz sentido, como perdoar de uma forma saudável também. Já falamos sobre atração por outras pessoas, que eventualmente pode levar a um término se a pessoa escolher seguir essa atração, não é? Mas nós não falamos sobre uma outra perspectiva neste tema, que é o tema do século XXI e que muita gente se interessa por ouvir e refletir, que é o que nos leva a nos interessarmos por pessoas comprometidas. Portanto, nós já falamos sobre a ótica de quem trai, nós já falamos da ótica de quem é traído, mas ainda não falamos da ótica de quem é a terceira pessoa, o terceiro elemento desta relação que no fundo participa na traição. E era esse o primeiro ponto que vos queria trazer, que é o que é que nos leva a manter-nos numa relação em que somos a terceira pessoa, a amante, o que quiserem chamar-lhes, e porque é que nós ficamos nestas dinâmicas quando claramente a outra pessoa não está disponível emocionalmente para nós. E volto a reforçar o meu disclaimer anterior, nós não estamos a fazer julgamentos, nós estamos a tentar entender o que é que pode estar a acontecer com esta ouvinte. Então vamos a várias possíveis razões. Esse é o meu grande objetivo. Portanto, existem várias razões para nós estarmos e ficarmos nestas dinâmicas com pessoas indisponíveis, que são todas válidas, todas humanas, e vamos sempre pensar sobre elas sem julgamento, mas obviamente numa perspectiva de como é que eu posso ter relações e procurar pessoas mais saudáveis para mim. Ok? A primeira hipótese que vos quero trazer é esta lógica de que a indisponibilidade emocional pode parecer-nos mais segura. De alguma forma, pessoas com uma infância ou uma história de vida difícil, ou que não tenha sido difícil, mas onde aprenderam que o amor é caótico, que o amor é inconstante, que é ambíguo, que a outra pessoa ora está presente, ora não está, ora tenho, mas não tenho. As minhas necessidades são correspondidas às vezes, mas nem sempre. Se eu aprendi que o amor é uma fonte de insegurança, que o amor é uma fonte de incógnita. Portanto, para estas pessoas, alguém que está comprometido pode parecer mais familiar e mais confortável. Mais familiar no sentido de ser mais conhecido, porque o cérebro procura mais daquilo que lhe é familiar e mais daquilo que lhe é conhecido. E, consequentemente, confortável também. E, portanto, se foi isto que eu aprendi ao longo da minha vida, é isto que eu vou procurar nas minhas relações da idade adulta. E nós já falamos imenso sobre isto e, portanto, também não me queria alongar muito sobre este tópico, porque também não vos quero amassar em relação a episódios anteriores. Nós já falamos muito sobre os estilos de vinculação, a forma como nós nos vinculamos, como nós aprendemos a vincular-nos aos outros, e aqui no caso, só para quem não ouviu os episódios anteriores, o estilo de vinculação é a forma como nós aprendemos a relacionar-nos com os outros através das nossas figuras de vinculação, que no caso à partida serão os nossos pais ou outras figuras de cuidado, como os avós, etc. E, portanto, quando nós aprendemos com os nossos pais que o amor é incerto, o amor é caótico, o amor é inconstante e inseguro, no sentido em que eu não tenho bem a certeza se esta pessoa está lá para mim, se esta pessoa vai satisfazer as minhas necessidades, se esta pessoa vai dar-me o amor e o carinho que eu preciso, eu desenvolvo esta ideia de que é isto que o amor é. Eu aprendi que o amor é assim. Portanto, o amor é caos, o amor é inconstância, o amor é insegurança, o amor é incerteza. E, portanto, é isto que eu vou procurar na idade adulta. E talvez seja o que esta pessoa representa para ti. E eu já vi este cenário 1000 vezes. A falta de consistência no amor, a falta de segurança na relação, leva-nos a procurar, isto às vezes pode vir da infância ou de outras relações passadas que tínhamos tido, leva-nos a procurar pessoas emocionalmente indisponíveis, que podem ser pessoas que estão emocionalmente indisponíveis porque estão numa relação, ou são casadas, pessoas que são, por exemplo, padres, pessoas que são homossexuais,
por exemplo, ou de outra orientação sexual diferente daquela que eu gostaria que fosse. Por exemplo, se eu sou uma mulher heterossexual, apaixonar-me sempre mais por homens gays, ou por padres, ou por pessoas casadas, ou por pessoas, isto também pode acontecer, que vivem muito longe ou que não têm perspectivas de me dar aquilo que eu preciso porque vivem longe ou porque de alguma forma estão emocionalmente indisponíveis por outra razão qualquer, porque estão a viver uma situação, um luto, por exemplo, ou um trauma, ou uma situação difícil, ou estão a viver um término, por exemplo, de uma relação. Enfim, procuro pessoas que não me vão dar o amor da forma mais saudável, porque não foi essa a forma que eu aprendi a ler amor. E portanto eu vou procurar daquilo que é mais familiar e confortável para mim. E agora vocês dizem, ok Inês, mas se calhar esta pessoa está numa relação, mas está disponível emocionalmente. Deixem-me dizer-vos que, por muitas promessas que esta pessoa te faça, ela neste momento da sua vida não consegue dar-te exatamente aquilo que tu procuras. Acho eu, porque está numa relação. E à partida, quando nós queremos uma relação com alguém, nós queremos também respeito, honestidade, compromisso, não é? O compromisso que se espera quando se está numa relação. E por muitas promessas que esta pessoa te faça, a verdade é que com base naquilo que tu tens agora em cima da mesa, esta pessoa não consegue cumprir essas promessas, pelo menos enquanto não terminar esta relação. E é particularmente interessante que a nossa ouvinte nos pergunte, e também vou falar um bocadinho mais sobre isto lá mais à frente, mas esta ouvinte pergunta especificamente: não sei se faço bem em conhecê-lo melhor ou se me devia afastar. E é interessante porque esta pergunta é feita com base naquilo que está agora. Por isso é que me levanta aqui esta hipótese de talvez a indisponibilidade emocional lhe pareça mais interessante e seguro no caso, do que a disponibilidade emocional. Porque esta pessoa está disponível, mas não demasiado disponível. Esta pessoa está próxima, mas não suficientemente próxima. Esta pessoa promete-te amor, afeto, carinho, etc., mas sem se comprometer demasiado contigo, porque tem um compromisso com outra pessoa. A segunda hipótese que vos queria trazer é que talvez possas carregar contigo crenças nucleares, que também já falamos muito neste podcast, sobre ti, sobre os outros ou sobre o mundo, que te fazem acreditar que uma pessoa indisponível é o melhor que existe para ti, o máximo que tu vais conseguir encontrar para satisfazer as tuas necessidades. Por exemplo, se tu acreditas que não mereces ser amada, ou que não és boa o suficiente, ou que os outros vão abandonar-te, ou até que o amor é sempre muito complicado, sempre muito difícil, ou até ainda que, sei lá, tens sempre que lutar pelo lugar que ocupas, tens sempre que lutar para ser escolhida, esforçar-te para teres esse lugar. Se tu acreditas estas coisas sobre ti, sobre os outros ou sobre o mundo, é natural que tu procures pessoas que vão confirmar exatamente isto. Porque nós procuramos sempre confirmar as nossas crenças, mesmo que essa confirmação até seja dolorosa. Porque desconfirmar as nossas crenças é mais doloroso ainda. Eu sei que isto pode parecer confuso, mas a verdade é que se eu acredito que eu não mereço ser amada e eu tenho ao meu lado uma pessoa que me mostra todos os dias que eu mereço e que eu sou amada, eu vou sentir aquilo que nós chamamos em psicologia de dissonância cognitiva. E parte do nosso trabalho em terapia é mesmo este, e é por isso que terapia dói, é nós conseguirmos desfazer esta dissonância cognitiva, esta diferença entre aquilo que eu estou a sentir como verdade, não é? Sentir que está a acontecer na minha vida, e a minha crença nuclear, aquilo que eu acredito sobre mim. Para que eu pare de autossabotar-me para confirmar a minha crença inicial, que é uma crença disfuncional, não verdadeira. Porque eu mereço sim ser amada. Faz sentido? Outra hipótese que vos queria trazer também é o medo do compromisso. E aqui no caso nem me refiro ao medo do compromisso por parte da outra pessoa, que também podia ser todo um tópico e também poderíamos falar sobre isso, mas até me refiro mais ao medo do compromisso da tua parte. Porque se nós pensarmos, esta pessoa está comprometida. Ela está comprometida, apesar de não estar a honrar o compromisso que fez. Mas em relação a nós, quando nós temos medo de nos comprometer, porque sei lá, temos medo de nos magoar novamente, temos medo de confirmar as nossas crenças, porque, enfim, confirmar ou desconfirmar, depende, porque é muito doloroso fazê-lo, termos receio da vulnerabilidade, ou de não saber como navegar uma nova relação, por exemplo. Quando nós temos este conjunto enorme de medos, envolvermos-nos com alguém indisponível pode ser até uma forma inconsciente de evitar ter que nos confrontar com estes medos, de evitar uma relação real, com compromissos reais.
Nós ficamos quase no compromisso, quase numa relação, quase na felicidade que procuramos, sem nunca nos termos que confrontar efetivamente com a vulnerabilidade real de uma relação, com a vulnerabilidade que estar numa relação existe. Portanto, se eu tenho medo de me magoar, se eu tenho medo de ser vulnerável, se eu tenho medo de me comprometer, se eu não sei como navegar uma nova relação, é mais seguro eu ficar no quase relação, no talvez seja, mas não é bem, do que efetivamente eu encontrar alguém que procura oficializar, assentar, dar-me aquilo que eu procuro, daquilo que eu preciso. Pode ser uma hipótese também. Outra possibilidade também é esta procura pela novidade e pela adrenalina que o fruto proibido nos traz muitas vezes. Isto é uma coisa que vale realmente a pena pensar, porque se esta pessoa não fosse comprometida, será que tu a quererias? Se ela não fosse proibida, secreta, se ela não alimentasse a tua adrenalina, a tua dopamina, se esta pessoa não fosse o difícil, o quase, o e se, tu quererias esta pessoa? Porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas se mantêm nesta relação em que eu sou a amante e há uma espécie de adrenalina no segredo e no fruto proibido, que muitas vezes se vai dissipando no tempo, quando, por exemplo, se oficializa a relação e a outra pessoa termina a relação atual e começa uma relação com esta terceira pessoa, que se dissipa no tempo e que faz com que a pessoa deixe de perceba que de facto não havia amor ali. Muitas vezes é o nosso cérebro que adora esta adrenalina e esta dopamina, sobretudo até no que diz respeito às relações e ao afeto, e muitas vezes nos leva a querer pessoas que estão indisponíveis. É este kick que nos dá o desafio e o proibido, o quebrar das regras. E atenção que muitas vezes é muito mais o desejo que comanda esta nossa vontade de conhecer pessoas indisponíveis ou pessoas que estão numa relação do que propriamente o amor que lhes temos e o interesse romântico que lhes temos. É mais a questão sexual e a atração sexual, porque o desejo é muito. Consegue ser muito incendiado por este desafio, pelo fruto proibido e, acima de tudo, até pela nossa vontade de transgredir regras. O desejo anda muito a par desta transgressão das regras. E, portanto, pode ser uma hipótese também. E claro, não podia deixar de vos trazer também como hipótese esta ideia de que talvez exista uma narrativa interna muito poderosa na tua mente, que me parece até vir desta frase em que a nossa ouvinte diz: ele está infeliz, porque fica aqui meio implícito que talvez ela sinta que possa ser a salvação. Que é uma coisa muito comum e que eu vejo muitas vezes, atenção, em consulta, que é esta fantasia que de repente nós temos, que é, eu agora tenho uma missão muito específica, que é salvar esta pessoa, fazer esta pessoa feliz e ser a protagonista da felicidade, a luz na escuridão da vida da pessoa. Que, malta, não somos, nem podemos ser. E portanto, muitas vezes nós alimentamos narrativas internas sobre o que poderíamos ser para esta pessoa não está feliz na relação, esta pessoa está a demonstrar interesse em mim, eu também estou solteira, gostava de ter uma relação, muitas vezes também há toda uma narrativa à volta disto, não é? E nós também já falamos muito no último episódio sobre isto, que nos leva a adotar esta missão, este papel de salvadoras da vida do outro. O que me leva até a fazer aqui uma transição perfeita para um outro tópico que me faz sentido falar e que se liga muito com este, que é o papel desta pessoa, portanto, deste homem, no caso, que está comprometido e que tem um papel nesta situação. E muitas vezes nós, sem darmos conta, caímos nesta armadilha de colocar a culpa daquilo que está a acontecer na relação desta pessoa em nós ou na outra mulher. Porque se nós estivermos a falar de um casal heterossexual em que há uma mulher que está a ser traída ou em vias de ser traída, é muito típico nós começarmos a colocar o a tónica da situação tanto na mulher que foi traída, como na mulher que contribuiu para a traição, portanto, na mulher, no caso, amante. E ignoramos por completo as ações da pessoa que está na situação, portanto, a pessoa que está no centro de tudo e que no caso é o homem. Ele diz que está infeliz. Ele pode estar infeliz. Ele diz que és especial. Claro que pode ser verdade e eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas de que tu és uma pessoa especial. Ele está mais próximo de ti. Também está mais próximo de ti. Mas o comportamento factual, aquilo que nós sabemos de facto, é que ele está numa relação e continua nessa relação enquanto estamos aqui a falar. Enquanto eu estou aqui a gravar isto. Que eu saiba, não é?
E é aqui que eu preciso ser muito honesta contigo, que é, se ele está infeliz e mesmo assim não age, isto não é sobre a relação dele, isto é sobre ele. E nós precisamos de parar de atribuir culpas à mulher. Ai, a mulher não o faz feliz. Ai, sou eu que o tenho que fazer feliz. E começar a colocar o tónus e a responsabilidade nele, em quem não está feliz. E aquilo que a literatura nos diz, e a literatura documenta isto há décadas, é que há imensas pessoas que não estão bem nas suas relações, mas também não se movem, não fazem nada para que as suas relações mudem ou para que se sintam um bocadinho melhor nas suas relações, mantêm tudo tal como está. E muitas vezes adiam a sua decisão o máximo que podem, adiam a sua ação. O que leva a que, no caso, tu fiques como salvadora do outro, enfermeira das emoções, apaziguadora do trauma alheio. Não queremos, nem podemos, por nós, pela outra pessoa e pela relação que eventualmente até poderíamos vir a criar com esta pessoa. Porque ficar a acreditar que tu tens que preencher o que falta na vida desta pessoa, que tens que aliviar o sofrimento dele, ser o escape desta infelicidade, retira-lhe a responsabilidade sobre a sua própria vida, sobre a sua relação e sobre si próprio. É ele que precisa de se responsabilizar por isso, não tu. Mas a pergunta que não quer calar e que na verdade até está a guiar todo este episódio é: o que é que te leva a ficar aqui? E a resposta a isto é que é o ouro da questão, é que é o ouro terapêutico. Porque ainda que a infelicidade dele seja a responsabilidade dele, seja sobre ele, a resposta a esta questão, o que é que me leva a ficar aqui, é sobre ti. E portanto vale a pena refletir. O que é que te faz continuar nesta relação? O que é que te faz querer conhecer alguém que está comprometido com outra pessoa? O que é que significa para ti que esta pessoa não se possa comprometer contigo? O que é que esta dinâmica ativa em ti? É um trigger? Ativa crenças? Ativa experiências passadas? Em que feridas é que isto toca? Que fantasias é que isto está a alimentar? Pode também ter a ver com uma fantasia, com um desejo muito específico sexualmente. Ou então, desculpem, que medos é que está a tentar evitar também? Qual é a necessidade emocional que está a ser preenchida aqui? Às vezes a necessidade é só necessidade de ser vista, necessidade de ser reconhecida, necessidade de ser escolhida, amada, da forma que fomos habituadas, no fundo, da forma que nos ensinaram na infância ou noutras relações passadas. E está tudo bem com isso, desde que nós saibamos reconhecer porque é que exatamente eu quero ficar aqui. Porque a questão que me colocas é, e vou voltar outra vez a repetir a questão, é: não sei se faço bem em conhecê-lo melhor ou se me devia afastar. Porquê que tu colocas em questão conhecê-lo melhor? O que é que te leva a ficar aqui? Agora, novo disclaimer, porque é importante fazermos muitos disclaimers. Às vezes, o amor acontece mesmo. Há pessoas que se conhecem em lugares muito complexos, em timings difíceis, em timings até pouco ideais e em momentos das suas vidas em que têm outras relações e que decidem sair dessas relações para ir atrás do amor com outra pessoa que conheceram recentemente e, enfim, constroem mesmo algo bonito e genuíno e verdadeiro com alguém novo. Nem sempre o amor acontece em cenários muito arrumadinhos, muito perfeitinhos. Agora, quando há amor verdadeiro, quando há vontade de efetivamente irmos atrás desta nova pessoa que nós conhecemos, há ação. As pessoas fazem escolhas, as pessoas colocam-se em movimento. E atenção que eu até vou reformular, porque nem sempre é sobre haver ou não haver amor verdadeiro. Às vezes há amor, mas as pessoas não se colocam em movimento ainda assim. E isso também é relevante, porque isso também é uma escolha. E nós precisamos de ver a escolha no não movimento também. Portanto, se a pessoa não está a fazer nada, se a pessoa não se movimenta, a pessoa está a escolher a relação atual. Se a pessoa te ama, não te deixa neste limbo. A pessoa não te deixa neste papel tão ingrato que é ficares à espera que ela termine uma relação para ficar contigo. E muitas vezes essa espera demora tempo. É tempo que tu estás, no fundo, agarrada a uma possibilidade que não sabes se vai acontecer. E portanto, esta é a minha mensagem para vocês. Se o amor pode acontecer, mesmo que as pessoas estejam numa relação, pode acontecer. Mas se a pessoa vos escolhe, a pessoa movimenta-se. A pessoa movimenta-se. Comecem a olhar para o não movimento como uma escolha. Uma não escolha é uma escolha. Ok? Então, o que é que nós podemos fazer com tudo isto? E vamos a estratégias práticas. Em primeiro lugar, é importante que tu fales contigo sem julgamento, como eu estou a fazer agora. É válido o que tu sentes, pode acontecer, é normal tu sentires
confusão, medo, desconforto, enfim. E também sentir outras coisas agradáveis, a adrenalina, o amor, o afeto, etc. Tu sentes estas coisas e é válido que as sintas e não te julgues por isso, porque validar as nossas emoções ajuda a regular o nosso sistema nervoso e nós já tínhamos falado sobre isto também, penso eu. Segunda coisa, clarificar quais é que são os teus limites. Pergunta a ti própria: eu quero ser o entre? Eu quero ser o segredo? Eu quero ser as mensagens às escondidas? A pessoa que nunca conhece os pais? Aquela que só vê o seu namorado ou o seu companheiro, não sei como lhe chamar, quando a esposa não está? Ou que só o vê às escondidas? Eu quero ser essa pessoa. Eu consigo viver com esta ambiguidade, com a incerteza de ser amada em igual medida em que eu amo alguém? Eu consigo viver com esta ideia de que alguém não me está a escolher por completo? Eu tolero esta lógica de ser a outra, de ser o plano paralelo, o plano B? Se a resposta é não, tu precisas de honrar essa resposta e respeitar essa tua resposta. Porque muitas pessoas dizem que não a estas questões, dizem, não, eu não quero ser nada disso, mas ficam nestas relações ainda assim. E é importante que tu clarifiques para ti própria quais é que são os teus limites e que respeites os teus próprios limites, porque se tu não respeitares, ninguém respeitará. Portanto, respeita aquilo que é o teu limite e aquilo que tu queres para a tua vida. Não te contentes com migalhas quando tu queres o bolo inteiro. Terceira coisa, observa as ações desta pessoa. Tu estás apaixonada por esta pessoa ou pelo potencial que esta pessoa traz? É mesmo desta pessoa que tu gostas? Ou do que pensas que ela poderá ser? O que vocês poderiam eventualmente um dia, talvez, se tudo corresse, construir? O que é que eventualmente esta pessoa é realmente? O que é que esta pessoa faz realmente? Tu estás agarrada àquilo que ela é ou àquilo que ela poderia ser e aquilo que vocês poderiam construir? A pessoa está em movimento? A pessoa está a tomar decisões? Ou está só a desabafar contigo e a usar-te como uma espécie de regulação emocional da sua infelicidade e da sua tristeza? A pessoa está só a satisfazer necessidades que não satisfaz na sua relação contigo. Porque isto também é todo um tópico, não é? Que é, esta pessoa realmente se interessa por ti, esta pessoa realmente está a apaixonar-se, esta pessoa realmente faz-lhe sentir terminar a relação para eventualmente perseguir algo mais contigo, ou esta pessoa está a satisfazer uma necessidade não correspondida na relação, por exemplo, de atenção, de comunicação, de afeto, de sexo, enfim. Observa as ações desta pessoa. Isso é mesmo importante, mesmo, mesmo importante. E interpretas bem, porque também há isso, né? Que às vezes observamos, mas depois fazemos as interpretações à nossa maneira. Não, interpretas com racionalidade e quase como se estivesses a interpretar de fora. Às vezes até podes pedir ajuda a alguém de fora para interpretar contigo. Por exemplo, uma amiga, alguém que tu confies. Quarta coisa, evita construir esta narrativa interna que falávamos há pouco, que na verdade se baseia apenas no discurso dele. Muitas vezes, quando as pessoas estão insatisfeitas numa relação, romantizam muito a alternativa a essa relação. Fantasiam imenso sobre essa alternativa. Não sei se a alternativa é bem esta a palavra que eu quero usar. Não sei se é a palavra indicada e até posso estar a ser injusta porque até podes efetivamente não ser a alternativa, ser o plano A, porque isto pode ser amor, nós não sabemos. Mas há pessoas, pronto, enfim, mas há pessoas que romantizam muito esta ideia de a minha relação não está bem e agora tenho esta opção de sair da relação e conhecer alguém novo, e esta pessoa traz-me coisas novas e diferentes, mas atenção a estas fantasias, atenção a esta narrativa interna, tanto a tua como a dele, porque muitas vezes estas fantasias e narrativas são mecanismos de coping para alguma coisa que não está bem na relação atual, que depois podem fazer backfire e magoar-nos a nós. Portanto, muita atenção a isto. Quinta coisa, na mesma linha de pensamento, proteger-te também da tua própria idealização, porque é muito fácil acreditar que vocês são perfeitos um para o outro, porque vocês não estão numa relação real. E as relações reais são a 3 dimensões. Têm logística, têm rotina, têm conversas difíceis, têm bastidores, né? Têm backstage, um backstage desarrumado, de caos, com cacos, coisas difíceis a acontecer. E portanto, aquilo que é o quase, aquilo que é o e se, a fantasia e a idealização, e muitas vezes também a projeção no outro de algo que é perfeito e que nós queríamos muito que fosse perfeito e que acontecesse, pode levar-nos a confundir tudo. Pode levar-nos a confundir esta intensidade e esta idealização com de facto esta pessoa ser a indicada e a compatível contigo.
E isto é muito comum de acontecer e nós podemos até, pegando um exemplo de, por exemplo, quando nós terminamos uma relação com alguém com quem não tivemos uma relação, portanto, uma quase relação é mais difícil de superar do que uma relação que aconteceu de facto. Porque uma quase relação traz consigo esta idealização. O e se nós éramos perfeitos, podia ter sido incrível, porque é que não deu? Era incrível, maravilhoso. A fantasia e a idealização são muito fortes nestes ICs. Portanto, protege-te desta tua idealização. Sexto, conversa com ele com clareza, que eu acho que também é muito importante, que é não fujas a este ponto. É mesmo importante que vocês conversem sobre o que está a acontecer. É importante perceber bem o que é que ele planeia fazer com a relação dele, o que é que vocês planeiam juntos fazer desta relação, porque é que estão a investir em conhecer-se melhores, o que é justo para ti, o que é justo para ele e o que é justo para a terceira pessoa que não sabe de nada, calculo eu, nesta história toda. Quais é que são os teus limites? O que é que tu não aceitas? E se, quando tu tiveres esta conversa com ele, a resposta for vaga, se não tiveres clareza sobre o que está a acontecer, se ele não te dá efetivamente as respostas que tu precisas, então isso por si só também é uma resposta. Porque uma pessoa com um nível de inteligência emocional considerável, uma pessoa que sabe que conhecer alguém quando estamos numa relação pode trazer muita dor ao outro, a todos os envolvidos, na verdade, a si próprio, à pessoa com quem está numa relação, à terceira pessoa, é uma pessoa que te vai dar respostas muito mais claras e que vai diminuir o teu sofrimento através de alguma clareza sobre o assunto. Portanto, se a resposta for vaga, então esta pessoa não tem efetivamente consciência do quanto isto pode ser danoso e isso por si só já é uma resposta. E por fim, como é óbvio e como vos trago sempre, fazer terapia, porque se é algo que acontece em padrão, principalmente, se tu gostas sempre de pessoas indisponíveis ou de pessoas que te dão muito menos do que aquilo que tu mereces ou do que aquilo que tu procuras, se sentes que existem muitas dores, muito sofrimento de relações passadas ou até de crenças que te mantêm nestas relações de ambiguidade ou de indisponibilidade, vale muito a pena nós explorarmos isto em consulta de psicologia. Mesmo, porque nós precisamos de aprender sobre o nosso padrão, não é? Perceber qual é o nosso padrão, de onde é que ele vem, para podermos quebrar este mesmo padrão e perceber porque é que eu fico aqui e como é que eu posso não ficar aqui e quem sabe até encontrar relações mais saudáveis para mim e pessoas disponíveis para mim. Faz sentido isto? E pronto, malta, é isto que tenho para vocês hoje. Estou muito curiosa para saber o que é que vocês pensam sobre este tema, porque eu sei que este tema divide mesmo muitas opiniões. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas reflexões. Na verdade, não trago respostas, não trago decisões, trago apenas reflexões para que esta nossa seguidora / ouvinte possa refletir sobre esta situação. Mas quero muito saber a vossa opinião também, portanto, deixem-me tudo nos comentários. Antes de terminar, quero também lembrar-vos que me devem seguir nas redes sociais. É muito importante para mim mesmo. Sigam-me nas redes sociais, eu sou @inesbel.pt. Aqui no Spotify é mesmo importante que me sigam também, ajuda sempre a que mais pessoas descubram o podcast, mais pessoas ouçam o podcast. Portanto, sigam-me se gostam de ouvir estes conteúdos. E claro, não se esqueçam de me deixar as vossas histórias, questões, confissões, inquietações, tudo o que acabem hoje para o link que eu deixo na descrição do podcast e também na descrição do episódio. Obrigada por me ouvirem, malta. Até para a semana e beijinhos!